Meu caro Thiago Bigodinho Jordão, meu caro Thiago Bigodinho Jordão, vamos atualizar os jogos de ontem da rodada e também a classificação atualizada do campeonato, porque tá um verdadeiro bololô, Jordão. Pois é, Marcão, está uma verdadeira bagunça e essa 36ª rodada no Campeonato Brasileiro, ela começou ainda na terça-feira, uma rodada que vai se estender até o próximo domingo. E nesta rodada, o Grêmio já derrotou o Palmeiras por 3-2 na Arena do Grêmio e o Atlético Mineiro empatou em 1-1 contra a equipe do Flamengo. Já ontem, quarta-feira, tivemos um único jogo, que foi justamente a derrota do Bragantino em casa para o Fortaleza por 1-0. Resultado esse que deu uma embolada na parte de baixo da tabela. E ainda hoje nós teremos Fluminense e São Paulo no Maracanã. Amanhã, na sexta-feira, nós teremos Juventude e Bahia no Alfredo Jaconi. Vasco e Internacional em São Januário, Santos e Sport na Vila Belmiro. Já no sábado nós teremos Vitória e Mirassol no Barradão, Ceará e Cruzeiro na Arena Castelão e a rodada será finalizada no domingo em jogo único entre Corinthians e Botafogo na Neoquímica Arena. Ah, tá certo. Agora, Jordão, o resultado do Fortaleza, eu vi muito desespero nas redes sociais porque o Fortaleza venceu. Primeiro, que o Fortaleza tá largo que dói, né? Essa é a grande verdade. Já tinha conseguido empate contra o Atlético Mineiro numa situação bem adversa, jogando na Arena MRV. Começou perdendo por 2-0, acabou chegando ao empate por 3-3, né? Contra o Galo. 3 gols do Daverson, hat-trick do Daverson naquela oportunidade. Ontem foi um jogo que o Red Bull Bragantino foi melhor. O Bragantino é um time limitado, né, Jordão? Diga-se de passagem. Né? Eu tô vendo muita gente surpresa e tal. É claro que o Bragantino tinha um favoritismo um pouco maior para o jogo de ontem. Até merecia ter feito pelo menos um gol o Bragantino pelo volume de jogo que teve, mas o Bragantino é um time muito fraco. Vale destacar que o Bragantino estava, inclusive, ameaçado de rebaixamento até algumas rodadas atrás. Antes da chegada do Mancini, saiu o Seabra, foi demitido, veio o Wagner Mancini, conseguiu encaixar 3 vitórias e o Bragantino saiu ali de um time que brigava contra o rebaixamento para um time que poderia, inclusive, beliscar uma vaga de Libertadores. E ontem o Bragantino voltou ao normal. O Palermo se colocou ali no esquema claramente, para mim, jogando por uma bola, Jordão. Tava claro, nós dizíamos isso na transmissão e deu certo a estratégia do Palermo, né? Porque o Fortaleza não jogou bem ofensivamente, não. Foi um time muito bem postado, mas que chegava muito pouco ao gol do goleiro Cleiton. E ali, numa bola confusa na grande área, o jogador Bareiro, o paraguaio Bareiro, fez mais um gol para o Fortaleza e, Jordão, colocou muito mais emoção na parte de baixo. Para os santistas que estão desesperados, eu repito aquilo que eu disse ontem no fim da transmissão, Jordão. Para mim, a missão do Santos continua a mesma. O Santos tem que fazer pelo menos 6 pontos, de 6 a 7 pontos, nas 3 últimas rodadas para ficar na primeira divisão. O que mudou, na minha opinião? O Fortaleza, que estava praticamente morto, respira. Jordão, essa é a única diferença. Mas a missão do Santos, para mim, continua sendo a mesma, Jordão. O Santos tem que fazer de 6 a 7 pontos nos 3 jogos que tem, nos 9 pontos que tem a disputar. Também concordo, Marcão, e assim, o Santos Futebol Clube, a única coisa que eu vejo que mudou também é com relação a termos uma vaga a mais agora nessa briga contra o rebaixamento, porque de qualquer forma, o Fortaleza, eu vejo que ele está vivo, mas com a possibilidade de chegar na 16ª colocação. Por exemplo, eu não consigo ver um Fortaleza chegando em 15º, ultrapassando o Inter. Para isso acontecer, na minha opinião, eles teriam que ganhar os 3 e acontecer uma catástrofe com o Santos, uma catástrofe com o Vitória e uma catástrofe com o próprio Internacional e até o Ceará, que é rival direto do estado do Ceará. E assim, a vitória de ontem, Marcão, para mim, do Fortaleza, mostra 2 coisas que eu faço um comparativo com o Santos. Primeiro, preparo físico dos jogadores. O Fortaleza ontem esteve com preparo físico em dia. Você não via em nenhum momento o time do Fortaleza, Marcão, parado, ou dando a entender para o torcedor e para quem estava acompanhando a partida, de que o time não tinha mais pernas. De que o time não teria condições de buscar esse 1-0, mesmo com domínio na posse de bola do Bragantino. Porque o Bragantino, por mais que seja uma equipe limitada, ontem, no meu ponto de vista, criou mais chances de gol. O problema é justamente a precisão dos seus atacantes. O Eduardo Sacha perdeu o gol, o Pita perdeu o gol, John, que fez um bom jogo também, não foi feliz nas conclusões. E aí, a bola pune, né? 1-0 Fortaleza com um gol que aí eu já faço o segundo ponto do Adam Bareiro. E por que eu vou falar do Bareiro? Ele pode ser ruim, Marcão. Eu até acho que ele é ruim tecnicamente falando. Mas no Santos não tem um cara
que está iluminado, se assim eu posso dizer, que a bola bate nele e entra. O Santos não tem esse jogador. O Santos não tem um atacante que, por exemplo, dos últimos 8 jogos, fazendo o mesmo recorte do Paraguai, o Barreiro, dos últimos 8 jogos fez 6 gols. Não temos. O Santos mal consegue fazer gol. Esse é o ponto também. Então, assim, eu vejo que o Fortaleza ontem deu uma sobrevida muito boa no campeonato. Eu acho que, assim, para eles, o máximo do teto, caso eles não caiam, ainda vai ser a 16ª colocação, mas o Santos segue com as mesmíssimas obrigações. É até aquela conta que a gente fez ontem. Se o Santos fizer 6 e o Fortaleza fizer 6, o Santos está à frente. Se o Fortaleza fizer 7 pontos e o Santos fizer 6, aí sim nós vamos para uma situação de emoção, porque o Campeonato Brasileiro seria decidido no critério ou de saldo de gols ou em gols pró. Aí não cairia o time que fizesse mais gols ou que tivesse um saldo positivo. Tá aí o Thiago Jordão, L Bigodinho, emoção até o final. É o que promete o Campeonato Brasileiro da Série A de 2025. Eu tenho comparado essa briga contra o rebaixamento ao que vimos pelo acesso na B, viu, Jordão? Chegamos na última rodada com tudo indefinido, né? Somente ali o Atlético Paranaense e também o Curitiba garantidos e brigando pelo título. O resto estava tudo embolado na Série B e teremos, na minha opinião, o mesmo cenário. Provavelmente chegaremos na última rodada do Campeonato Brasileiro com o Juventude e o Sport já rebaixados e o resto tudo em aberto, Jordão. Todo mundo disputando ali para escapar do rebaixamento. Teremos um pega-pra-capá danado, na minha opinião, entre Ceará, Vitória, Santos e Fortaleza. Serão 4 clubes provavelmente na última rodada brigando para escapar das 2 vagas finais do rebaixamento. Então, tá um bololô, tá emocionante demais. E aí, meu amigo, aguenta coração. Quem não foi competente até aqui vai precisar ser competente nas 3 rodadas finais. Vamos à classificação, Jordão. Vamos à classificação, Marcão. Começando com o G5 do campeonato, onde ele é liderado ainda pelo Flamengo. O Flamengo é líder da competição com 75 pontos. Palmeiras é o vice-líder com 70. Cruzeiro é o terceiro com 68. Mirassol, quarto, 63. E o Botafogo é o quinto com 58 pontos. Já no G7, o Bahia é o sexto com 56. E o Fluminense é o sétimo com 55. Agora, no restante da primeira página, nós temos o São Paulo, oitavo, 48. Grêmio é o nono com 46 e o Bragantino ficou na 10ª colocação com 45. Já na segunda metade, o Corinthians é o 11º, 45, Atlético Mineiro 12º, também 45 e o Vasco fecha o G13 da competição com 42 pontos, é o 13º. Agora, na parte emocionante da competição, o Ceará o 14º com 42, Internacional 15º, 41, Vitória 16º, 39. Já na zona do rebaixamento, o Santos é o 17º com 38, Fortaleza chegou aos 37 pontos, é o 18º, Juventude tem 33, é o 19º e o Sport já rebaixado tem apenas 17, é o Lanterninha. Tá aí, emoção até o final, meu amigo varandeiro. O bicho vai pegar. Ó, o Elton Menezes está colocando que está se repetindo o ano de 2023. Cara, se repete o ano de 2023, é verdade, mas eu acho que agora com emoções ainda maiores, hein? Eu acho que é mais emocionante esse campeonato do que o campeonato de 23, olhando a parte de baixo, né? O Santos deu uma vacilada gigante em 2023, tinha 3 rodadas para fazer. Era um ponto ou uma vitória, Jordão? Eram 5 para fazer uma vitória, Marcão. É até então, pior o leque. Eram 5 rodadas para o Santos vencer uma partida e o Santos não foi capaz, não foi competente, né? Então, assim, eu acho que agora, veja, estamos falando que o Santos precisa de 7 pontos de 9. Ou 6, pelo menos. Eu tô trabalhando com a marca de 6. No meu corte, Jordão, no meu corte é 44, tá? Eu pensei bem, aliás, bate com a projeção que nós fizemos. Acho que o Fortaleza vai cair mesmo com a vitória de ontem, tá? Eu acho que o Fortaleza cai. Mas no meu corte é 44 pontos. Ou seja, o Santos precisaria vencer o Cruzeiro e o Sport. Se o Santos vencer essas 2 partidas, eu acho que o Santos vai escapar, tá? E eu tenho colocado na minha projeção que o Santos vai perder para o Juventude. Porém, eu vejo total condição do Santos empatar ou vencer o Juventude em Caxias do Sul. Mas dentro da minha projeção, o Santos marca 6 de 9 e o Santos escapa com 40
6 seriam 44, é isso? Você tem 39, né, Jordão? Exatamente. Não, se tem Aí o 39, Santos- se tem 39 seriam 45. Exatamente. E aí é o número mágico, né, Marcão? Inclusive é o número que a UFMG está trabalhando ali com uma 38, nota de Jordão, só corte. tem 38, 44, exato. Perfeito. E aí, 39 é o Vitória, na verdade, né? Então, o Santos, Marcão, ele ficaria bem próximo nessa nota de corte que o FMG está colocando. E assim, eu vejo que esses 6 pontos são plausíveis ao Santos, Marcão. E assim, eu só não coloco que o Santos poderia fazer, pode fazer 9, que no caso teria que vencer o Juventude na minha projeção. Mas o problema é que eu não acredito e não vejo o Santos ganhando 3 jogos seguidos. O Santos não fez isso em nenhum momento da competição. Pode acontecer agora? Claro que pode. Estamos falando de futebol, um esporte que o imprevisível muitas vezes acontece. Mas eu vejo que o Santos é um time tão frágil fora de casa que provavelmente a gente vai contar com um empate. Talvez o Juventude, se ainda estiver vivo, claro que com chances mínimas, mas colocando o seu melhor dentro de campo, pode dificultar a vida do Santos. E eu vejo também que essas outras equipes que estão brigando, como o Vitória e o Inter, eles têm jogos, tirando o Internacional, que eu acho que tem uma sequência um pouquinho mais difícil, tirando a última rodada. Mas o Vitória, eu vejo que eles têm jogos acessíveis. Porque o Vitória vai jogar contra o Mirassol fora. Eu entendo que o Mirassol está numa crescente danada, só que o Mirassol já terminou as suas ambições no campeonato. O Botafogo não alcança mais o Mirassol, se o Mirassol conseguir mais um empate na competição. E o Botafogo, claro, vai precisar vencer todas as suas partidas. E além do mais, o Vitória vai jogar a sua vida nesse próximo sábado. Então, por isso que eu vejo que o Vitória tem condições de vencer o Mirassol. Por isso que é tão importante nós fazermos a nossa parte contra o Sport agora na sexta-feira. Porque a gente vai igualar em pontos no Internacional. E aí sim, a gente vai chegar para a última rodada, Marcão, com esse leque de times podendo ter chances de ser rebaixado. Porque a diferença que eu trago aqui do ano de 2023 é que em 23 só tinham 3 times brigando por uma vaga. Era o Santos, o Bahia e o Vasco, sendo o Santos o 15º daquela oportunidade. E o Santos acaba terminando em 17º. Hoje eu vejo que temos Fortaleza, Santos, Vitória, Inter e até mesmo o Ceará. São 5 times para 2 vagas, Marcão. Então eu vejo que em 2025 é muito mais emocionante do que em 23. O que dizem os matemáticos Thiago Jordão, El Bigodinho? O que diz aquela calculadora maledita HP12C? Eu sou muito mais a Cássio, Jordão. O que dizem os matemáticos? Pelo amor de Deus, o que tá na cabeça? Sobe 2, desce 3, divide por 4. Como está as contas, as probabilidades do rebaixamento? Vamos a elas atualizadas, Marcão. Ontem, com a vitória do Fortaleza em cima do Bragantino, tivemos mudanças. E a porcentagem do Santos, Marcão, vou te falar, hein? Vamos conhecer. Porque o Juventude agora tem 98,4% de chances de ser rebaixado. Praticamente 100%. Já o Fortaleza reduziu de 88% para 73,8% as suas chances de rebaixamento. E em contrapartida, as chances do Santos aumentaram para 64,2%. A do Vitória também aumentou, foram de 44% para 47,3% e as do Internacional chegaram em 8,8%, Marcão. Haja coração. O que eles fizeram, eles tiraram um percentual do Fortaleza e distribuíram ali entre Santos, né, Vitória e Internacional. Agora eu acho que tem um erro grave aí, Jordão. Nessa análise da UFMG, os caras podem ser bons de matemática, mas eu acho que eles estão desconsiderando o Ceará, hein? Volto a dizer. Eles estão desconsiderando o Ceará, porque se o Ceará... Atenção, Jordão. O jogo do Ceará é sábado, 9h30 da noite, se não me falha a memória, contra o Cruzeiro. Se o Ceará perde o jogo para o Cruzeiro ou empata o jogo para o Cruzeiro, o Ceará entra numa situação de risco total, hein? Tá? Porque o Ceará tem, depois, Flamengo no jogo decisivo no Maracanã, o jogo do título no Maracanã, e depois o Ceará tem o Palmeiras do Abel Ferreira jogando no Castelão. Eu não acredito, pela seriedade do Abel e até pela qualidade do elenco do Palmeiras, que o Palmeiras vai tirar o pé, né? Eu vi a partida Palmeiras e Grêmio, que foi 3-1 pro Grêmio, inclusive. Aliás, tem comentarista pedindo o Willian na seleção brasileira, hein? Ih, mamãe! Tem comentarista pedindo o Willian do Grêmio na seleção brasileira. Tá em grande fase, mas tá tudo bem, né? O cara escreve o que quer também, lê também quem quer e tá tudo certo. Mas estão pedindo aí
O William na seleção brasileira. É uma loucura, cara. Isso é doideira que não tem tamanho. Isso é loucura, hein? Ei, que coisa, que coisa. O nosso jornalismo. Mas tudo bem, é tudo certo. Eu li quase caí da cadeira, cara. O William, com 83 anos, tem gente pedindo na seleção brasileira. Mas a verdade, Jordão, é que tá tudo em aberto. De verdade, tá tudo em aberto. E eu acho que nessas contas aí estão descartando ou desconsiderando o Ceará. Eu não teria tanta confiança, não, porque o Ceará tem uma sequência muito complicada. No mais, é isso mesmo, Jordão. Pra mim, brigam contra o rebaixamento e ali tá tudo embolado. Fortaleza, Vitória, Santos Futebol Clube e Ceará. Pra mim, são os 4 clubes que brigam contra... Eu falei Internacional. Se eu não falei, coloco agora o Internacional nessa disputa. São 5 clubes brigando contra 2 vagas restantes. Infelizmente, para a torcida de Caxias do Sul, Juventude está rebaixado. Exatamente. Assim, as contas, Marcão, para o Juventude não cair, até fazer uma brincadeira, é esse tipo de equação aqui, Marcão. É gigante. Exato. As contas para o Juventude não cair. Então, assim, com todo respeito, eles ainda têm chances? Tem chances, mas eles precisam fazer 9 e torcer para que outras equipes não façam 3, nem 2 pontos. Enfim, é uma conta muito complicada. E com relação ao Ceará, Marcão, eu tenho um pensamento. Pode parecer uma doideira porque o Palmeiras ele é rival direto do Santos, claro, aqui em São Paulo. Mas eu vejo que talvez um cenário ideal seja o Palmeiras ganhar do Flamengo, né, nessa final da Copa Libertadores, porque aí o Flamengo vai ter que acabar, querendo ou não, Marcão, entrando pilhado para jogar contra o Ceará. Porque pensem que desastre, se o Flamengo perde do Palmeiras, empata com o Ceará, o Flamengo vai perder a chance de ser campeão em casa. E eu acho que isso não é o melhor dos cenários para a equipe rubro-negra, né? Claro que eles preferem levantar a taça no Maracanã do que ganhar o título jogando em Mirassol. Então, por isso que talvez, no meu ponto de vista, seja o melhor. O Palmeiras ganha do Flamengo no próximo sábado e o Flamengo entra com a obrigação de ser campeão para dar pelo menos uma alegria ao seu torcedor já no meio da semana. E aí, nesse cenário, tem a possibilidade do Ceará já entrar na zona. Porque se o Ceará perde para o Cruzeiro, o Ceará vai ficar estacionado com 42. O Santos, eu acredito que vença o time do Sport. O Santos vai a 41. E jogando fora de casa contra o Juventude em Caxias do Sul, tem a possibilidade de a gente ultrapassar o Ceará. Só que a gente precisaria de uma vitória. O empate não resolve a nossa vida porque o Ceará tem 11 triunfos na competição e o Santos tem apenas 9. Inclusive, um ponto que nós temos que ficar atentos nessa reta final. Saldo de gols e vitórias. Podem observar, do Vitória até o Juventude, todo mundo tem 9 triunfos. E no quesito de saldo de gols, o Santos tem saldo melhor do que o Fortaleza e do que o Vitória, porém são separados ali por 2 ou 1 gol. Se o Santos perde um jogo por 1-0 e o Fortaleza ganha sua partida por 1-0, esse critério já fica desregulado, o Santos já entra em desvantagem. Assim como aconteceu em 23. Por muito tempo, Marcelo Fernandes em 23 falou, não, o Santos tem mais vitórias, nos critérios de desempate nós estamos bem. Chegamos na última rodada com nenhuma vantagem sobre nenhum adversário, apenas dependendo da nossa vitória. E o time, infelizmente, pipocou.